Hoje, nós vamos falar sobre doação de bens e mostraremos como isso não garante gratidão ou boa vontade. Vamos fazer o react de um vídeo aqui, desculpa, de uma reportagem que um homem mais velho namorou uma moça muito mais nova e doou um apartamento de 7 milhões na época. Agora, com o aumento da desigualdade social, muitas moças estão aí buscando parceiros economicamente muito superiores, né? Temos inclusive sites de internet de relacionamento sugar, né? Que você acha facilmente no Google. Vamos entender isso aqui? Roda a vinheta. Vejamos a notícia. Homem dá apartamento de 7 milhões para namorada e descobre que foi traído. Ó a situação. Mulher nunca o amou e ainda o expulsou do prédio. Um empresário de Balneário acionou a justiça para tentar recuperar um apartamento de 7 milhões que havia dado de presente aí para a ex-namorada, né? O motivo da disputa não é apenas o fim do relacionamento, mas a forma como aconteceu. Ele flagrou a mulher 30 anos mais jovem com o outro dentro do imóvel à beira-mar, né? Ele veio aí no dia que normalmente ele não vai de surpresa e aí encontra lá a namorada com outra pessoa, certo? Então, ele entrou com uma ação civil contra ela, tentando reverter a doação, alegando estelionato emocional. Esse pedido é viável? O que vai acontecer? Vamos começar então falando de doação. Esses são os fatos. Doação é o quê? É um contrato unilateral em que uma pessoa, por boa vontade, uma liberalidade, decide entregar um bem à outra. Pode ser uma doação pura ou pode ser uma doação com encargo, em que ela tem uma obrigação pela doação. Em caso de imóveis para doar, é preciso ter uma escritura pública muito parecida com a de compra e venda e pagar o imposto, né? O ITCD, como se fosse herança, tá? Herança e doação, do ponto de vista jurídico, tributário é a mesma coisa. Exceção para alguns estados, se eu não me engano, Alagoas, que é 2% doação, certo? Então, isso é a definição de doação. Mas a gente não sabe os detalhes. E por que os detalhes desse namoro com essa moça? Por que a gente não sabe esse detalhe? Porque se este homem for casado, precisamos dizer que o Código Civil é implacável com amantes, tá? Essa doação pode ser anulada e num tempo vasto, tá? Uma insegurança jurídica muito grande para essa doação. Vamos ver aqui o artigo 550 do Código Civil. A doação de cônjuge adúltero a seu cúmplice pode ser anulada por outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Ou seja, até 2 anos do falecimento ou da separação, o cônjuge pode ser aí responsabilizado, tá? Salvo a declaração então, existe aqui uma proteção jurídica a, a, ao patrimônio do casal, que não pode ser dilapidado aí pelo relacionamento adulterino. Normalmente, isso não vale tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Não tem isso. Normalmente é mais, o homem faz mais na prática, mas se o responsável fosse a mulher, seria a mesma coisa. Continuando então. Quando, muito bem, ele quer revogar a doação. A doação pode ser revogada por ingratidão. Mas, neste caso concreto, pode acontecer? Isso a gente vê no artigo 555 do Código Civil.
Desculpa, 557. Podem ser revogadas por ingratidão às doações se o donatário, né, a donatária, atentou contra a vida ou cometeu homicídio doloso, cometeu ofensa à crise, injuriou gravemente ou caluniou, se podendo ministrá-los, recusou os alimentos. Tá? Pode acontecer revogação quando o ofendido, no caso for o cônjuge ascendente ou descendente, ainda que adotivo ou irmão do doador. Ou seja, cabe ingratidão aqui no caso dessa traição? Não. A traição não pode aí ser. Não, não está no rol, não está nessas hipóteses legais expressas. O que o advogado tentou fazer? Ele deu um Pelé, né, uma manobra, e está querendo anular com fundamento em estelionato emocional. O que é isso? É o crime do Código Penal estelionato, crime patrimonial, em que ela usou em que supostamente ela teria fingido afeto, mostrado afeto para, para obter vantagem patrimonial mediante fraude, tá? Isso, isso, tem chance de dar certo? É incerto, tá? Tem uma chance bem grande disso aí não dar certo. Mas é um argumento possível. Em caso de estelionato emocional, a jurisprudência é divisiva, tá? Qual é o exemplo aí de estelionato emocional que me veio à cabeça? Teve um caso aí recentemente, aí alguns meses, que uma senhora idosa começou a conversar com um homem mais jovem. O homem mais jovem se dizia que era Elon Musk e precisava de doação para fazer um foguete. É, parece humor, mas a senhora deu dinheiro para ela, né? Eles estavam fingindo aí uma relação de paixão, e aí ela doou centenas de milhares de reais. Isso é o estelionato emocional de uma forma caricatural, exagerada, mas é o que é o que aconteceu, né? Uma fraude muito clara. Isso vai se aplicar neste caso concreto? Eu não sei, porque tem que ver detalhes da vida conjugal, da vida íntima dos dois, certo? Agora, vamos para outro aspecto, que seria era possível evitar essa situação de forma preventiva? É possível? Olha, daria para fazer uma cláusula penal, seja na escritura ou no contrato de namoro, tá? Olha nos meus olhos e diga: não tenha namoro com envolvimento patrimonial, e obviamente neste namoro específico teve sem contrato de namoro. Uma coisa é um relacionamento casual, um relacionamento eventual, outra coisa é quando você tem algo mais sério, quando há um possível envolvimento patrimonial. No caso aí, foi, foi dos imóveis. Tem que haver, seja um contrato de namoro, seja na própria escritura desse apartamento, uma cláusula dizendo, uma cláusula penal dizendo que um ano depois, ou até um ano depois dessa doação, se houver, se houver traição ou exposição, vai haver uma indenização no valor tal. Certo? Sempre faça contrato de namoro a partir de certo grau de seriedade no relacionamento. Tá? Não só para evitar situações patrimoniais, como também para evitar essas situações aí de traição, de exposição, certo? Exposição da vida íntima do casal. Tá? Com isso, então, terminando esse vídeo e sugerimos a você que em qualquer questão de imóveis, contrato de namoro, pacto antinupcial, você
Procure, então, o seu advogado de confiança. Muito obrigado.